Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. É dia de clássico, o Fluminense precisa vencer se quiser ter o sonho de ser pentacampeão brasileiro. Também tem negócio fechado no elenco profissional do Fluminense e o Flu recebeu visita ilustre, a gente pode dizer assim, no CT Carlos Castilho. Deixe seu like, ative as notificações porque eu vou te contar tudo sobre Fluminense e Vasco nesse vídeo. Vamos lá, começar com a primeira informação desse vídeo, com a notícia que o Fluminense anunciou nas suas redes sociais. Acertou a renovação do lateral direito Lucas Justin, de apenas 21 anos. Ele tinha um contrato até o final desse ano e assinou nessa sexta-feira, no CT Carlos Castilho, um novo vínculo válido até dezembro de 2026. Pega aí, ó, a declaração do Lucas Justin. Estou muito feliz, a gente trabalhou bastante por isso, não só eu, mas minha família e meu staff. É um sentimento de muito orgulho, um sonho realizado. Desde pequeno eu sonho com isso. E ele completou, né? Quando eu era pequeno, eu cheguei a entrar em campo com o Fred no jogo do título de 2010 e agora estar aqui do lado dele, convivendo com os jogadores e vivendo esse sonho é espetacular. Já tive inspirações que saíram de Xerém e voltaram para cá, como o Marlon e o Marcelo, que hoje jogam comigo. Para mim, é um sonho viver isso e quem sabe poder ser essa inspiração para outros moleques de Xerém. Falou bonito. O Lucas Justin, que é um lateral direito, pode ser zagueiro também, joga nas duas posições, já teve oportunidade nessa equipe profissional do Fluminense nesse campeonato, nessa temporada, né, no Campeonato Carioca, mas é um jogador que, por exemplo, em comparação ao Alexander, em comparação, obviamente, com o John Kennedy, com o Felipe Andrade, eu vejo com menos possibilidade de ganhar chance. Mas, óbvio, o Fluminense renovou, ele está fazendo parte do plantel, tem sido relacionado com certa frequência para os jogos do Fluminense. Então, o Fluminense se resguardando aí de uma forma contratual com o Lucas Justin, que pode ganhar suas oportunidades sim daqui para frente, por que não? É um jogador que particularmente, aí, assim, analisando o atleta, nunca me chamou a atenção, não é aquele jogador que a gente fala, caraca, esse moleque da base é bom, esse moleque, ele vai ter futuro. É um jogador, assim, de um nível que eu ainda não sei colocar onde que pode chegar o Lucas Justin, mas parece que o Fluminense e o Fernando Diniz gosta muito desse atleta, até porque está fazendo parte do elenco profissional, mesmo com todas essas contratações. Eu acho sempre muito legal o Fluminense se antecipar a eventuais imprevistos, né? A gente viu essa situação do Iago Ferreira, que foi emprestado sem renovar o contrato, ele se destaca e a gente poderia ter perdido esse ativo importante de graça. O Fluminense consegue, né, contornar, consegue renovar com o Iago, agora emprestou ele para o Coritiba, jogar uma Série B, né, num time tradicional brasileiro pode ser muito bom. E não, ironicamente aqui, usar um termo que a gente usa bastante aqui na Central Fluminense, eu acho que o Lucas Justin, até para uma forma dele evoluir, eu não vejo ele com muito espaço, seria bom um empréstimo para ele até o final do ano com uma equipe, sei lá, da Série B, que possa brigar para subir. Não sei se ele tem nível para a Série A já, assim, de jogar, de entrar e jogar numa equipe, mas para ganhar uma rodagem, talvez uma Série B num time tradicional, tipo Coritiba, seria de bons olhos, acho que eu veria com bons olhos, tanto para o jogador, tanto pro Fluminense, porque é um cara que não tem tanto espaço por enquanto no nosso elenco, no nosso time profissional, mas fica aí essa notícia, fica registrado, Lucas Justin agora tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Ó, mais uma informação interessante, essa daqui vai ser bem rapidinho que eu vou passar, só para não deixar passar batido, né? Vamos falar que a gente não trouxe aqui na Central. O Fluminense recebeu as visitas de Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas de futebol da CBF, e Juan Santos, ex-zagueiro, né, coordenador técnico da seleção
masculina. A dupla foi recepcionada pelo presidente Mário Bittencourt e conheceram as instalações do Centro de Treinamento Carlos Castilho e acompanharam parte da atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. É importante aqui lembrar, né? O Rodrigo Caetano, ele trabalhou no Fluminense entre 2012 e 2013, né? Era o diretor, campeão do Tetra, né? Campeão carioca, campeão brasileiro com o Fluminense, e ele elogiou muito a estrutura do CT e parabenizou o clube pelo trabalho realizado nos últimos anos. Abre aspas aí para o Rodrigo Caetano. É um grande orgulho estar aqui. Essa é a primeira vez que venho ao CT Carlos Castilho e é impressionante a estrutura. Confesso que minha surpresa foi extremamente positiva. Participei um pouco da trajetória do Fluminense em outra época, quando ainda não se tinha essa estrutura toda. E acho que hoje ela acomoda o tamanho do gigantismo que é o Fluminense. Gostaria de agradecer muito o convite do presidente Mário, do Paulo Angione e de todos os profissionais aqui do clube. Nossa intenção é justamente essa, uma aproximação ainda maior com os clubes em geral no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro. É uma diretriz do presidente Edinaldo Rodrigues que a gente vem seguindo ao longo desse período para estreitar cada vez mais os laços com aqueles clubes de fato são fornecedores da seleção brasileira. E polêmicas à parte da CBF, etc e tal, é bom o Fluminense possuir bom relacionamento com os clubes de uma forma geral no futebol brasileiro, com a entidade que hoje comanda o futebol brasileiro, que é a CBF. Politicamente é isso que tem que ser feito. O Fluminense, né, dá um agrado aí, dá uma camisa pro Rodrigo Caetano, dá uma camisa pro Juan, fazendo o bom anfitrião, né, recebendo muito bem a galera da CBF, e é isso que tem que ser feito, tá, gente? Esse negócio, tem que sabotar, tem que boicotar a CBF, os clubes, as federações. Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. O Fluminense, nesse ponto, faz um trabalho muito impecável, muito legal, né? De sempre estar ali, né? Sempre tendo bons relacionamentos com as organizações, as instituições do futebol brasileiro. Bola dentro demais! E fica aí essa curiosidade, dirigentes da CBF visitando o Fluminense, né? Aparentemente é só para estreitar o laço, mas com certeza sempre tem alguma coisa que é conversada e que não é divulgada de uma forma oficial, tá certo? Vamos falar de Fluminense e Vasco, gente, porque tem muitas informações desse clássico a partir de agora. Vamos lá rapidinho, antes de falar de Fluminense e Vasco, quero mandar um abraço pra galera. A gente adora aqui, né, enaltecer a nossa audiência que está sempre comentando, sempre interagindo conosco em todo o vídeo. Um abraço pro Josué de Mimoso do Sul, Espírito Santo, pro Dirceu de Luziana, Goiás, pro Assis de Manaus, pro Lauderan de Gama, Distrito Federal, e pro Laércio de Mamanguape, na Paraíba. Valeu demais! Galera, deixe o seu like e ative as notificações, porque vocês nos ajudam e muito a continuar crescendo aqui na Central Fluminense. Então, vamos direto aqui falar de Fluminense e Vasco, gente, porque é um jogo muito importante, é um confronto que vem incomodando o torcedor tricolor, e aqui falando exclusivamente como um torcedor do Fluminense, me incomoda muito o retrospecto ruim do Fluminense contra o Vasco. O Fluminense há muito tempo tem times muito melhores que o Vasco, só que dentro de campo os resultados não costumam dizer isso. Já são 3 jogos aí, né? Não é isso? 3 jogos sem ganhar do Vasco, né? Empate no Campeonato Carioca, empate no Brasileiro no primeiro turno e perdeu de 4-2 no retorno. Foi uma derrota vergonhosa no meu modo de pensar, e o Fluminense já está 13 jogos sem ganhar um clássico, aí contando Vasco, Botafogo e Flamengo. Vem num momento muito ruim nesse quesito também, que foi uma promessa de campanha que a gente melhoraria com o Mário Bittencourt, e de fato melhorou, só que do ano passado para cá decaiu muito, e a gente já está com uma sequência de jogos sem vencer os nossos principais rivais. O Fluminense realizou o treino nessa sexta-feira, e o Fernando Diniz indicou que o volante Martinelli deve voltar a atuar como volante e Manuel deve ser zagueiro ao lado do Felipe Melo. Ele, né, e o Marcelo, né, Felipe Melo e o Marcelo voltam a ficar à disposição porque foram poupados contra o Bahia. Diogo Barbosa e Lima devem voltar
ao banco de reservas. Eu vou também falar do Vasco, aí eu coloco as escalações aqui na tela. O Vasco tem alguns desfalques também. O Medel não treinou com a equipe durante a semana, tá com problema familiar, a mãe dele tá bastante doente, ele tá acompanhando de perto lá no Chile. O Payet segue em recuperação física e o Ramon Dias só vai utilizá-lo quando o francês estiver 100%. O argentino vai escalar Maicon na defesa ao lado de Léo. A dúvida é se João Vitor, recuperado de lesão, será titular ou começará no banco. O João Vitor tem a possibilidade de ser lateral direito no lugar do Paulo Henrique. E a contratação, o Hugo Moura, deve ser relacionado e pode fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Vou colocar aqui na tela as escalações, a do Fluminense e a do Vasco. Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo, Marcelo, André Martinelli, Ganso, Marquinhos, que talvez seja o jogador que mais tem rendido bem com o Fluminense nos últimos jogos. Arias e Germancano. A gente espera que o Fernando Diniz não faça aquelas substituições que a gente está habituado, infelizmente se habituou a ver, que bagunça e muito a equipe. A escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Esforça, Matheus Carvalho, Galdames, Rossi, David e Reverete. Essa deve ser a equipe do Vasco num 4-3-3, explorando a velocidade dos seus pontas. Isso foi um dos fatores que complicou muito o Fluminense nos últimos jogos, né? A equipe rápida com... o Rossi não é bom jogador. O David também não é bom jogador, só que eles são muito rápidos. E para uma linha defensiva que hoje vai ter Marcelo, Felipe Melo, Manuel e Samuel Xavier, isso já coloca muita dificuldade até pelo posicionamento. O Fluminense está sempre muito bagunçado quando perde a bola, né? Então, realmente, é um fator que pode salgar para o Fluminense, eu posso dizer, né? Complicar o Fluminense durante a partida, porque o Fluminense, no meu modo de ver, ele tem muita dificuldade quando ele perde a bola. No último jogo não, mas enfim, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Marcelo teve muita dificuldade com o Rossi, né? A gente está falando de um jogador que não jogaria no Fluminense, um jogador fraco, um jogador que tem suas limitações, que é o Rossi, mas devido aos problemas físicos e defensivos do Marcelo, a gente fica com perigo. É um meio-campo que o Galdames é um cara que não marca como o Matheus Carvalho de força, mas é um meio-campo de pegada. Então, para o meio-campo do Fluminense, ele precisa ter essa disposição. E eu falo aqui, né, galera, é muito importante, claro, você ser muito bom tecnicamente, você ter mais peças de qualidade do que o seu adversário, mas em clássico a vontade, a disposição conta muito, gente. Em clássico, a gente vê, cara, em clássico a vontade conta muito. Os jogos ficam equilibrados só pela vontade da equipe que é inferior tecnicamente. Eu espero muito que o Fluminense, hoje, ele entre muito focado, ele entre com sangue nos olhos, né, com a faca nos dentes, porque a gente precisa ganhar. A gente precisa vencer essa partida no Campeonato Brasileiro, por ser clássico, por ser contra o Vasco, por todo o contexto que tem esse clássico nos dias de hoje para o torcedor tricolor, pela busca do pentacampeonato. Então, o Fluminense, ele precisa vencer. A gente tá vendo, as escalações estão lado a lado, gente. As escalações estão lado a lado, estão lado a lado aí. Eu acho que tem alguns bons jogadores. Tem ali o Lucas Piton, que é bom jogador, o Léo Jardim, que não é um goleiro ruim. Tem lá o Verrete, que faz seus golzinhos. Mas, caralho, o time do Fluminense, desculpa até o palavrão, o time do Fluminense é muito melhor. Só que o Fluminense, ele precisa demonstrar hoje em campo que é muito superior ao Vasco, e é isso que a gente espera assistindo no Maracanã. Central Fluminense estará lá, estarei lá com F Capuano para torcer e acompanhar, se Deus quiser, uma vitória do nosso Flusão. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto, galera, valeu.